Vamos continuar com o nosso estudo sobre a vida de Jesus Cristo. Estamos a chegar à última parte do nosso estudo e também estamos a chegar a falar recentemente sobre a chega de Cristo, ou pode ser a vinda de Cristo a Jerusalém. Ele estava fora de Jerusalém, ainda não chegou para a última semana da vida dele aqui. Mas vamos falar mais sobre este assunto na nossa lição de agora. Então, página 37. Estamos a continuar com o nosso estudo na página 37. Quero começar com a linha B acima da página, mas no meio da página, a linha 7 abaixo de B. Instruções aos convidados do jantar e hospedeiros. Isso não é um ensinamento doutrinal, mas pode ser Israel foi rejeitado por rejeitar Cristo, mas isso é um ensinamento prático para nós, para mostrar-nos a maneira para viver também, não só quando temos tempo de jantar como pessoa convidada, mas também deve ser a nossa atitude para sempre. Hein? Devemos ter atitude de humildade. Então vamos ler Lucas capítulo 14 na Bíblia. Quero usar escrituras, estou a ler muito destas escrituras, mas isso é um resumo da vida dele. Depois deste ensinamento vamos entrar com mais detalhes nos outros estudos. Ok. Então, há instruções aos convidados do jantar e hospedeiros, Lucas capítulo 14, vamos ler versículos 7 a 14. A Bíblia diz: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentas no primeiro lugar, em frente. Não aconteça que esteja convidado outros mais digno do que ti, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Então, mas, versículo 10, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro, atrás lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então, terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Uma instrução prática de Cristo, mas vou continuar para acabar a nossa passagem. Versículo 12. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar a ti, seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ok. Então, mas no fim ele está a dizer que deve convidar uma pessoa que não pode pagar-te novamente. Mas se você tem mais do que outro, é possível. Mas não é necessário. Se você não tem o suficiente para convidar, então fica com Deus. Regozijar-te com Deus. Mas a pessoa que vai convidar a pessoa
deve convidar não uma pessoa para ganhar favor, não, para ser uma benção a outro. Mas quando está a ir, práticas é melhor não tentar achar o cadeiro melhor. Não. Simplesmente fica atrás. Se o hóspede quer te vir em frente, então, depois de ser convidado, pode vir em frente. Mas realmente, o nosso atitude deve ser uma atitude de humildade, para deixar os nossos desejos e receber os desejos de Deus. Realmente, nossa lição de hoje, temos muitas lições práticas para nós, de Cristo. Ele deu-nos esta instrução. Ok. Então, vamos continuar no meio desta página 37, número 8, a parábola sobre a idade da igreja. Vamos ler outra vez neste estudo. Não é necessário ler isto agora. Também, número 9, o mesmo. A prova verdadeira de discipulado. Já lemos isto, penso que ou vai ler. Vamos ler, mas não é necessário ler agora. Número 10. Pode ler sozinho também estas passagens para entender estas coisas. É bom. Então, número 10. 3 parábolas judaicas para Israel. Ok. Então, a linha A, ovelha perdida. Já lemos isto outra passagem, mas não a moeda perdida. Mas vou dizer, este capítulo 15 de Lucas. Deus tem interesse de achar coisas perdidas. Então, temos três exemplos aqui. Temos exemplo da ovelha perdida, também a moeda perdida, também o filho perdido e o pródigo. Ok, mas já lemos em Mateus sobre a ovelha perdida. O pastor vai deixar 99 para procurar aquela ovelha perdida. Por quê? Porque Deus quer achar coisas perdidas. Ok? Mas a segunda, a moeda perdida. Lucas capítulo 15, vamos ler versículo 8 a 10. A Bíblia diz: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, um dinheiro, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ok, este arrependimento também. Não vou negar arrependimento, mas salvação não é pelas minhas obras, é o coração. É necessário entender esta diferença. Ok, mas esta mulher regozijou por achar esta dracma, este dinheiro que foi perdida. Dracma perdida. Ok, mas também a linha C, o filho perdido. Isso é esta história do pródigo. É uma história bem conhecida, mas vamos ler juntos. Pode ser ainda não aprendeu esta história. Então, Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. A herança dele. Ele queria receber, mas por ser antes de entender bem ou reconhecer bem o valor deste dinheiro. Crianças algumas vezes como isto, jovens. E ele repartiu por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, mas de longe, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Ele pecou muito, ele gastou
tudo e ficou sem nada. Por isso, durante este tempo de gastar, ele ganhou muitos amigos, hein? Não, amigos. Eles queriam dinheiro desta pessoa. Mas, no fim, ele ficou sem nada. Vamos continuar, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele tinha grande fome para comer qualquer coisa. 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Mas isso é pecado. O fim do pecado, a Bíblia diz, é a morte, é tristeza, é pobreza, é dificuldade da vida, é doença. Isso é o fim do pecado. Mas no início, o pecado parece ser muito bom. Vamos beber, vamos comer, vamos viver como o mundo. Mas no fim, grande tristeza, grande dor da vida. Ok? Isso é o resultado do pecado. Então este jovem, ele gastou tudo do pai dele. Todo este dinheiro. Ficou sem nada. Começou a ter fome. Não? Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele queria ser servo do pai dele. 20. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. É verdade, ele pecou. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, grande celebração por causa da volta do filho, com atitude humilde de arrependimento. O filho dele, sim, ele chegou a casa muito humilde, pedindo ser servo do pai dele. Ok? Versículo 25. E o seu filho mais velho, outro problema. Ele tinha invejoso contra o irmão dele, por causa da mensagem do pai. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir. Não, isso não é verdade. Ele transgressou, ele pecou.
todos. Mas o filho tinha comportamento mau, o filho pródigo tinha comportamento mau no início, mas depois de realizar o valor do pai dele, ele voltou. Isso foi bom. Este outro, ele já está a dizer que eu não pequei nenhuma vez. Este outro filho tinha outra atitude mau, outro comportamento mau, por não reconhecer o pecado dele e por não mostrar amor ao irmão dele. 29, novamente. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir ou pecar o teu mandamento, desobedecer, por ser, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não meu irmão, o teu filho, ele tinha zangar contra o irmão dele. Vindo, porém, este teu filho, o seu filho, o teu filho, não o meu irmão, que desperdiçou os teus bens com os meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ok, mas simplesmente este filho pródigo voltou a casa e o pai alegrou. Por quê? Porque Deus tem alegria quando uma pessoa é achada. O que significa isto? Ser achada. Mas quando um homem pecador reconhece que ele é pecador sem Cristo e recebe Cristo, ele torna-se achado da condição de ser perdido. Ele foi perdido, mas agora é achado. Ou por ser pessoa salva, que não reconhece o valor de servir Deus. Por isso ele começa a pecar. E por isso ele entra grande tristeza na vida. Mas depois disto, ele está a reconhecer: já gastou muito, já perdeu muito da minha vida. Mas agora eu vou voltar ao Pai Deus. Deus tem grande alegria desta pessoa. Ovelha, moeda, filho. Deus quer achar coisas perdidas. Ok, vamos continuar. Número 11, no meio da página 37, fidelidade. Fidelidade, vamos falar sobre este mordomo infiel. Vamos ler no capítulo 16 do livro de Lucas, 16 e versículo 1. A Bíblia diz: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, a pessoa responsável dos bens deste homem rico, ok? O qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo, porque ele não foi fiel com dinheiro do mestre dele, ok? Número 3. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Ele não queria trabalhar, ele não queria mendigar também. Ok, então, mas o que ele fez? Versículo 4. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for
desposado, desculpe, da mordomia, me recebem em suas casas. E chamando a si cada dos devedores do seu senhor. Mas ele não fez isto honestamente, ok? Mas ele começou a chamar os negociantes do senhor dele. E chamando a si cada dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50, menos do valor, para ganhar amizade com este devedor. Mas ele estava a fazer isso para guardar o seu próprio. O Senhor vai dizer ele fez bem para guardar a vida dele, mas foi desonesto e Deus não vai complementar uma pessoa que vive de uma maneira desonesta. Hein? Ok, versículo 7. Disse depois a outro devedor: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80, menos do valor. Versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, porque haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Um filho da luz não pode fazer isto, porque ele quer viver honestamente. Okay? Mas no mundo, estas pessoas sabem a maneira para ganhar amigos e dinheiro. Mas versículo 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltaram, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ok? Mas ele não está a dizer a cristão para ser desonesto. Mas quem é fiel desde o mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. A característica deste servo, deste mordomo, era ser infiel. Ok? Versículo 11. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ok, vou dizer uma coisa. Cristão deve ser honesto no negócio. Quando está a vender legumes no mercado e está a dizer que é 1 quilograma, deve ser este valor, 1 quilograma, a pesa deve ser o mesmo, certo, não menos. Não uma maneira para enganar, para ganhar mais. Ok? No fim, quando está a fazer negócio com o mundo de uma maneira honesta, no fim elas vão reconhecer isso. E elas vão receber-te por ser honesto. Mas a pessoa desonesta no mercado, com nome de ser chamado cristão? Não. Não vai glorificar Deus. Versículo 11. Deus quer confiar-te com mais responsabilidade. Mas se você não pode ser fiel com menos, como vai ser fiel com mais? Se você não pode ser fiel com pessoas deste mundo, como vai ser fiel com coisas de Deus? Ele não vai dar-te oportunidade se você não pode ser fiel, honesto. Okay? Versículo 12. E se não alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ok. Então vamos continuar com a linha B.
Nível 11, fidelidade, a linha B, os pontos fracos dos líderes religiosos de Israel. Lucas capítulo 16, novamente, e versículo 13. Lembra-te, estamos a falar sobre estas características de Israel. Mas também tem aplicação para nós, porque Deus está a dar-nos instruções práticas para viver uma vida melhor. Hein? Os pontos fracos. Vou ler versículo 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou e assim há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ok? Mas este Mamon é uma palavra que significa riquezas. Riquezas deste mundo. Então não é possível amar Deus e amar este mundo. O amigo do mundo é inimigo de Cristo. A Bíblia diz o mesmo, ok? Mas alguns fariseus, ele ofendeu estes fariseus. E os fariseus que eram avarentos, eles tinham riquezas, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Então ele vai falar um pouco sobre estas características dos fariseus. Vou ler 15 até 18. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante de Deus é abominação. Ok? Deus é contrário aos homens. O homem quer ser famoso, mas Deus quer te ser desconhecido. O homem quer ser orgulho, mas Deus quer te ser humilde. É como isto. Hein? Um homem quer ser rico. Deus, Ele não quer te ser pobre sem dinheiro. Ele quer te ter coisas em casa, mas Ele quer te ser pobre no espírito. Esta é a atitude de humildade. Mas também usar riquezas não para gastar tudo para seu próprio, mas para usar com responsabilidade. Para comer, alimentar a família e cuidar para necessidades e ajudar outros também. Isso é uma boa maneira para usar dinheiro. 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Mas este reino de Deus é um reino espiritual. Há outra passagem que diz quase o mesmo, falando sobre reinos dos céus. E todo o homem emprega força para entrar nele. Vou falar mais sobre isso, mas vou acabar aqui. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Tudo a lei vai ser cumprida. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adulterará. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adulterará também. Ok? Mas, complicado, mas Jesus deu a lei, ou pode ser ensinamento sobre este adultério em Mateus capítulo 19. Já limos isto. Ele deu exceção de fornicação, mas realmente Deus criou Adão e Eva para casar e ficar juntos. Um casal. Não um homem com mais mulheres. Não. Deus não quer isto. Já falamos sobre isto. Mas, evidentemente, estes fariseus não receberam a mensagem, porque eles ficaram ofendidos por causa da palavra de Cristo. Então, mas por causa da palavra contra ter muitas riquezas, então ele continuou a falar com características desses fariseus. Mas em versículo 16, ele está a falar sobre
a lei e os profetas duram até João. Entendemos que no Velho Testamento eles tinham profetas e a lei mosaica de Moisés e também os profetas. Jesus Cristo sempre está a falar sobre isto. João era o último profeta. Ok? Então, eles tinham oportunidade, os judeus, para receber Cristo. Eles rejeitaram Cristo. Já falamos sobre a morte dele na cruz. Eles tinham oportunidade de receber Cristo depois disto, até Atos capítulo 7. Mas eles rejeitaram isto. Também, ambos reinos eram presentes na pessoa de Cristo. O reino de Deus, o reino espiritual, mas também o reino dos céus, o reino físico. Então, mas até João era o Velho Testamento, mas desde João e também no momento de Cristo, Israel estava no meio de uma oportunidade de receber o Salvador deles. Também depois da morte de Cristo. Mas eles rejeitaram Cristo. Ele sabia isto também, mas ele queria dar-lhes oportunidade. Mas estamos aqui depois, João já morreu, João Batista. Jesus e João Batista começaram a pregar juntos, mas João já morreu, ele foi morto. Mas, versículo 16 novamente. A lei e os profetas duram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo o homem emprega força para entrar nele. Eles queriam Cristo ser rei sobre Israel, mas também eles estavam abaixo da catividade de Roma. E a ideia deles era, mas vamos receber este rei, vamos ter o nosso reino. Eles não entenderam esta diferença entre o reino físico e o reino espiritual. Mas para nós, Cristo não está aqui agora. Nós, por receber Cristo, entramos neste reino espiritual, o reino de Deus. Mas eles queriam, pela força, criar, ou pode ser, receber este reino. Eles não entenderam o plano de Deus, porque Cristo está a falar agora sobre muitas coisas práticas, mas muitas características de uma pessoa soberba, com orgulho. Ele estava a falar contra esta característica dos judeus que queriam justificar os seus próprios. Está a ver, não? Mas este reino, o reino de Deus, é o reino espiritual. Não é reino físico. Não posso entrar como meu pé físico. É uma coisa dentro do meu coração. E Cristo vai explicar isso a estes homens. Vamos ler na página 37. Porque estamos no meio da linha 11, fidelidade, a linha B, os pontos fracos. Vamos ler a linha 12, mas antes de ler a linha 12, vamos chegar à linha 13. 13. A vinda de Cristo sem observação. Vamos ler esta linha EA, a natureza espiritual do reino de Deus. No capítulo seguinte, Lucas capítulo 17, versículo 20. A Bíblia diz: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirá: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. É uma coisa espiritual, no coração. Não vai ganhar este reino pela observação, pela força, por criar e derrubar os inimigos romanos. Não. Não. Cristo veio
para viver a vida perfeita dele. Ele deu-lhes, também nós, oportunidade o receber. Ok? A pessoa que agora recebe Cristo tem a vida eterna. Mas já passou este tempo entre João Batista e a igreja. A igreja realmente começou com a morte de Cristo na cruz, mas também depois da morte dele, os judeus tinham a oportunidade de receber Cristo. Mas eles rejeitaram Cristo. Mas a igreja já foi formada e Israel foi rejeitado. Então, a igreja é agora até a vinda de Cristo. Está a ver, hein? Ok. Mas este reino é um reino espiritual. Muitas pessoas querem tentar criar na dia de Cristo, mas também agora uma pessoa quer controlar Deus. Mas os judeus não podiam controlar Deus. Nós também não podemos. É necessário receber Cristo. É necessário agora receber Cristo e entrar neste reino espiritual. Isso é salvação, novo nascimento, nova criatura. Não é necessário entrar no ventre de uma mulher e nascer novamente, fisicamente. Não. É por receber Cristo. Só uma coisa espiritual. Ok. Então, vamos continuar um pouco. Vamos voltar à linha 12. A linha 12. Revelação de Cristo da vida após a morte. Isso é pouco interessante. Vai achar esta passagem só no livro de Lucas. Lucas capítulo 17 e versículo 19. Vamos ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, ok, com muitas riquezas. Hein? Ele estava a falar neste contexto sobre riquezas. Não é impossível um homem rico ser salvo, mas normalmente um homem rico não quer as coisas de Deus, porque ele é inimigo de Deus. Já falamos sobre isto. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele tinha grande misericórdia, grande problemas, tristezas na vida dele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Mas todos os dias este homem rico estava a passar este pobre mendiga. Então, vamos ler também versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão, depois da morte dele, no lugar abaixo da terra, naquele momento, paraíso lá. Mas outro ensinamento. E morreu também o rico e foi sepultado. Ok? O corpo dele estava no chão. Ele foi sepultado. Mas vamos ler 23. E no inferno, o corpo dele? Não. O corpo dele está no sepulcro. Outros grupos que não ensinam de inferno é um lugar real, querem negar esta escritura, dizendo que há um tipo de exemplo, figura, parábola, outras histórias, mas Jesus não disse que parábola. Não, ele não disse isso, esta história é uma figura, não. Ele está a falar sobre assuntos reais. A pessoa que muda, troca as escrituras, como se chama? Vou procurar a palavra. Dá-me um minuto, por favor. Torcer. Yeah. Muitas pessoas querem torcer as escrituras para mudar, porque eles têm problema com o inferno.
O inferno é muito triste. Eu não quero o meu amigo, nem o meu inimigo ir ao inferno. É um lugar muito triste. Se você não tem Cristo, deve receber agora para escapar este lugar de dor e tristeza eterna. Tormentos. Mas Cristo falou mais sobre o inferno do que céu. É um lugar real. Uma pessoa que rejeita Cristo vai lá. É muito triste. É muito triste. Ok. Então, vou continuar. Hein? O corpo dele estava, o corpo do rico estava no sepulcro. Mas vou ler 22 novamente. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Ok? O rico, o corpo dele. 23. E no inferno ergueu os olhos. Ele tinha olhos. O corpo dele? Não. A alma dele. Nós temos uma alma dentro de nós. Esta alma tem forma do nosso corpo. Mas também tem sensação, por ser capacidade. Olhar. Ouvir. Falar. Mas também pode sentir dor. Vamos ler, hein? Vamos ler. E no inferno 23, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu céu, no conforto, no paraíso como Adão. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ok? Fogo lá no inferno. No inferno. Este homem estava lá no inferno. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo. Isso é o lugar abaixo da terra. Além disso, está posto um grande... Cristo foi lá, depois da morte dele. É um lugar real. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar de aqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ok, mas este lugar estava lá abaixo, mas não há paraíso agora, porque lembra-te, Cristo foi lá depois da morte dele e ele levou o paraíso. A Bíblia diz ao terceiro céu, ao céu. Só 3. Outros querem dizer, 7 ou 9 céus. Não. Eles não sabem a Bíblia. Eles têm a fantasia, fantasia deles. Ok, 27. E disse ele: rogo-te, pois, o pai, que o mandes à casa do meu pai. Ok. O rico estava a pedir Abraão para enviar homem ao pai, a casa ao pai dele, do pai dele. 28. Pois tenho 5 irmãos. Uma pessoa depois da morte, uma pessoa perdida, sem Cristo, depois da morte, ele vai querer salvar a família viva dele. Ok? 28 novamente. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeram-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda
que algum dos mortos ressuscite. Ok. Ele está a dizer, se eles não receberiam a lei e os profetas, eles não vão receber a mensagem de um homem que ressuscitou dos mortos. Este homem é Cristo. Então, por rejeitar esta lei mosaica de Moisés e também os profetas, os judeus estavam a rejeitar também Cristo. A lei e os profetas não é Cristo. Eles não são o mesmo. Mas, por rejeitar esta lei, por rejeitar estes profetas, eles também estavam a rejeitar Cristo. Está a ver, não? Ele está a falar contra a soberba deste país perdida, Israel. Mas também o mesmo é verdade em nós. Porque por rejeitar Cristo, estamos a rejeitar Cristo. Se uma pessoa não quer ouvir esta mensagem, ele não tem esperança. Cristo é tudo. Ele é o único caminho ao céu. Ele não é religião. O mundo é cheio de religião. Mas só uma pessoa morreu na cruz para pagar o julgamento contra o teu pecado, o meu pecado. É Cristo. A única pessoa que tinha esta capacidade, porque ele é a única pessoa que viveu perfeito. Está a ver, hein? Só Cristo viveu, por isso, hein? Viveu perfeito. Viveu, desculpa. Só Cristo. Só Cristo. Ok, está a ver, hein? Vamos tentar acabar aqui. Mas a linha 13, a linha B, vamos ler outra vez. Temos outra parte. Então, 14, oração. Importunação, ou por ser grande necessidade na oração. Também a atitude do coração determina a qualidade de qualquer oração. Ambos destes, a linha A e a linha B, devemos entender, estamos livres para levar as nossas petições, pedidos, ao trono de Deus. Deus vai responder? Sim, Ele vai responder. Mas uma resposta pode ser não. Mas também devemos procurar sempre a vontade de Deus para entender a maneira para fazer os nossos pedidos. Mas duas coisas, duas características de oração que Ele está a dar-nos aqui, a linha A, a linha B de nível de linha 13, são importantes, de linha 14, desculpa, são importantes para ajudar-nos com oração. Então, vamos considerar Lucas capítulo 18, versículo 1. A Bíblia diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade, devemos tentar sempre trazer os nossos petições perante o trono de Deus, os nossos pedidos. Ou pode ser, devemos ter a atitude para pedir, mas Paulo fez isso também, e outra vez Deus disse a Paulo, não vou receber o teu oração mais. Mas devemos sempre ter esta atitude, para mostrar o nosso coração sincero a Deus. Ok. A oração é mais complicado, mas é como uma pessoa vai falar com o pai dele. É simples desta maneira. Ok? E versículo 1 novamente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva
que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temos a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ele não queria esta mulher continuar a bater na porta dele. 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o justo juízo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ok. Devemos ter fé. Devemos levar os nossos pedidos ao trono dele. De uma maneira agressiva. Mas sem bom comportamento. Com bom comportamento e com respeito. Mas também de uma maneira agressiva. Pode ser como isto. Hein? Então, Deus quer-nos entender que Ele ama-nos e quer dar-nos. Mas algumas vezes Ele vai responder não. Nós devemos confiar em Deus durante estes momentos. Mas é necessário entender que Ele tem poder responder. Ok. Vamos continuar. A linha B. A atitude do coração determina a qualidade de qualquer oração. Isso é muito importante também. Mesmo no capítulo Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Fariseu, homem religioso, sem conhecer Deus. Outro publicano, homem desprezado, porque ele foi reconhecido ser um pecador. Ok? Mas, 11. O fariseu foi reconhecido como homem de Deus, mas não era. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, não dobrando os joelhos dele. Está a ver, hein? O meu pai! Não com respeito, não com humildade. Orava consigo desta maneira. Ele não orava com Deus, ele orava consigo. Oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultérios. Mas ele tinha estes problemas. Mas ele não era homem honesto. Ok? Nem ainda como este publicano. Ele diz que eu sou meio deste publicano. 12. Jejuou 2 vezes na semana e deu os dízimos de tudo quanto possuou. Ok, é bom dar dízimo. É bom jejuar. Mas sem Deus não é nada. A primeira coisa é mais importante. O coração. A atitude do teu coração. Mais importante. 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, ele não aproximou-se ao templo, porque ele pensava que eu não sou digno. E também ele não era. Também nós. De longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Ele olhou abaixo. Mas batia no peito, dizendo: oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A atitude de humildade. Vamos ler 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, fariseu, será humilhado, por ser como inferno. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ok?
Ok. E trazia-lhe também meninos. Desculpa, vamos parar lá, porque já consideramos estas outras coisas. Ok, então, mas temos este outro par, vou parar aqui, número 15, a parábola para a idade da Igreja de 10 Minas. Vamos falar sobre esta história de Cristo na nossa seguinte vez. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que já tem Cristo, já é salvo e pode saber isto bem e levantar a mão também. Não como isto, mas com isto. Muito obrigado.